30% dos alunos da educação de jovens e adultos deixaram de frequentar as aulas. Dito de outra forma, houveram de 30%, variando entre 20% a 40%, dependendo do período que você faz a comparação, houve uma diminuição de um percentual significativo, cerca de 1/3 do número de matrículas nos últimos anos. O que está acontecendo? O que ocorre na educação de jovens e adultos que cada vez menos pessoas estão buscando essa modalidade de ensino? E vamos conceituar isso falando em forma de gráfico. Vamos perceber essa diminuição. Ela é muito mais acentuada, como você pode observar nessa linha vermelha, ela é muito mais acentuada no ensino fundamental. A diminuição é muito maior. Desde 2007 até 2013, 2014, que foram os dados que a gente conseguiu coletar aqui do Censo Escolar de 2014, 3.300.000 baixou para 2.447.000. E do médio de 1.618 baixou para 1.324. Evidentemente, no ensino fundamental foi muito maior, foi muito mais acentuado. E aí fica o questionamento, o que está ocorrendo? Por que isso está acontecendo na educação brasileira? E por que turmas estão sendo fechadas? Isso está correto, está errado? Já até houve, claro que não foi com o EJA, mas teve aí uma situação lá em São Paulo de fechamento de turmas, teve a maior confusão. E é interessante a gente começar a perceber o que está ocorrendo com o Brasil em termos de números e agir de forma correta, de forma acertada nos rumos da nossa educação. Afinal, são aproximadamente 4 milhões, alguns dizem até mais, de pessoas que devem ou deveriam estar frequentando essa modalidade de ensino, que eu vou explicar o que é isso. Segundo os dados da PNAD e IBGE, o Brasil tem uma população de 56 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam a escola e não têm o ensino fundamental completo. Esse contingente é uma clientela potencial a ser atendida pela educação de jovens e adultos. Essa informação eu coletei lá da revista Nova Escola, assim como o gráfico, e lendo algumas pesquisas, lendo alguns textos sobre educação de jovens e adultos, isso me tocou, isso me fez relembrar o tempo que eu ensinei à noite, por um período de 3 anos mais ou menos. Eu ensinava à noite para o ensino médio e após isso ensinando à noite também para universitários. É um pouco diferente, uma vez que se entende a educação de jovens e adultos muito voltada para esse público de jovens e adultos que não conseguiram frequentar regularmente a escola, ou então começaram a trabalhar e por isso não poderiam mais frequentar no período diurno. Então se criou a escola à noite, tanto no nível fundamental quanto no nível médio e também cada vez mais no nível superior, o que é um fenômeno bem interessante, algo que era exceção, algo que foi criado como para apenas alguns, se tornou uma regra muito grande. Muitas faculdades só funcionam à noite. O ensino médio, no nível público, no ensino público, muitas turmas são do ensino médio, portanto, muitas pessoas frequentam o médio à noite, de uma forma bem diferenciada. O tempo, a forma como é abordado, é tudo muito diferente à noite, ou pelo menos deveria ser. A gente tem algumas razões por que essa diminuição ocorreu. Eu vou refletir sobre algumas, pensar junto com você se não existem outras, de repente podem ter várias, né? A primeira, a mais pesquisada, a mais trabalhada, é essa falta de um modelo flexível, compatível com a realidade do público, jovens e adultos, e por isso o distanciamento dessa realidade, o conteúdo não se relaciona com o que ele já sabe, o conhecimento dele não é valorizado, a programação, a didática da escola, dos professores, das pessoas envolvidas não se adequam ao que o jovem ou o adulto que vem frequentar a escola, ele já tem uma vivência de mundo, portanto deveria ser melhor aproveitada. Normalmente os artigos que eu encontrei falam sobre isso, as leituras que a gente tem falam sobre isso. Isso é um assunto muito debatido
conversando com um tempo desse, olha, há muitos, pelo menos 3 décadas se fala em aproveitamento dos conhecimentos prévios. E as pesquisas, por muito tempo, década de 80 e 90, centraram bastante estudos sobre isso, mas depois, com o tempo, ocorreu uma diminuição, porque isso é ponto pacífico. Só que, infelizmente, isso não é muito aplicado na escola. É difícil a escola ou a universidade perguntar, ou de uma forma sistemática, organizar a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, ter o estudo, aquele semestre, aquele ano em cima desses conhecimentos prévios. Isso não é tão comum. Só que na pesquisa, na educação de jovens e adultos, isso é bastante abordado, é bastante questionado, é bastante sugerido pelos pesquisadores, pelos artigos, pelos congressos, e assim você tem um amplo conhecimento sobre esse assunto. No entanto, não ocorre de forma sistemática nas escolas. Percebemos professores, percebemos algumas escolas fazendo isso, mas ao que parece, ao longo de todos os artigos, ao longo dos anos, isso não tem crescido de forma significativa, e no sistema público, no sistema privado de ensino para a EJA, parece não ocorrer esse aproveitamento do conhecimento de forma sistemática, de forma coordenada, eu diria, entre todos os atores da educação. Bom, isso é um fator. Talvez outros fatores que não dizem diretamente respeito aos professores, que normalmente são os pesquisadores que geram esses artigos, porque estão fazendo pós-graduação, especialização, junto com seu orientador, que é uma pessoa de referência na área. Então tem vários orientadores de pesquisa que viram referências, escrevem livros sobre o assunto e acabam centrando muito nessa questão do ensino e da tentativa de aprendizagem. Mas existem outras questões que são pouco faladas, eu acredito, mas que já foram visualizadas nessa mesma reportagem da revista Fala. Por exemplo, esse planejamento articulado entre as iniciativas federal, estadual e municipal. Como é que isso está sendo organizado? Como é que o governo federal, que normalmente tem a missão do nível superior, portanto tem universidades, tem institutos que se relacionam na educação, formando formadores, formando professores, formando tecnólogos, formando conhecimentos especializados, institutos de pesquisa e ensino em educação. Como é que se relaciona com o nível estadual, que coordena, organiza principalmente o ensino médio? Como é que se relaciona com o nível municipal, que coordena e que faz o gerenciamento, né, e oferece as escolas para o nível fundamental, desde a alfabetização aos anos iniciais e finais do fundamental, que seria do 1º ano ao 9º ano. Esse planejamento, me parece, não está tão articulado e por isso também gera uma grande dificuldade no progresso dessa educação de jovens e adultos. O excesso aí por parte das pessoas que frequentam, né, os jovens que perderam a idade escolar, de frequentar naquele período que seria com 6 anos começar o 1º ano, por algum motivo, reprovação, pobreza, várias outras situações, abandonou e só mais tarde vai frequentar. Mas ele já frequenta a escola trabalhando, portanto ele precisa fazer à noite. Trabalho, existem muitos trabalhos que o horário é muito variável e não deixa com que ele frequente regularmente a aula naquele horário certinho da noite, de 6h30, 7 horas até 10h30, 10 horas. Problemas familiares, por ser normalmente pessoas com problemas financeiros, isso acarreta uma série de problemas também de ordem pessoal, mas não só, às vezes a ordem é pessoal e não tão financeira. Evidentemente, esse público maior é um público que carece, né, de recursos, mas a origem não é só no dinheiro, também podem ter outros relacionamentos. Muitas mulheres abandonam o ensino, principalmente o médio, né, que está mais ou menos nessa época da adolescência, por conta de gravidez, e demora para retornar ou se retorna com muita dificuldade, porque tem que cuidar do filho, porque tem que trabalhar também, às vezes com a ajuda do companheiro que gerou, né, essa criança, às vezes sem a ajuda dele. Então existem diversos fatores, diversas dificuldades que fazem com que homens e mulheres abandonem o estudo e tentem mais na frente voltar, ou quando retornam ainda tem essas dificuldades ou outras, né, que seja no trabalho, seja questão familiar, faz com que eles
não consigam permanecer. Escola é no lugar errado. Isso é um fenômeno que eu percebi nos últimos anos. E existe nas grandes cidades principalmente, existe um esvaziamento do número de alunos, seja no nível regular, seja no nível da EJA, seja no momento regular, né, naquela idade correta, ou seja na EJA à noite, por conta que as pessoas preferem estudar próximo de sua casa ou próximo de seu trabalho. E não existe mais apenas nas grandes cidades trabalho no centro, isso está aumentando os locais onde ocorrem os trabalhos ou onde as pessoas preferem estudar. Muitas escolas na periferia estão cheias, pelo menos no início do ano, e as escolas no centro diminuíram. E o que ocorre é que em alguns locais não existe escola. Não existe escola próximo, né? Próximo onde as pessoas estão morando. Cidades gigantescas como São Paulo, Rio de Janeiro e outras maiores, Fortaleza, Belo Horizonte e outras, fica muito difícil para a pessoa se deslocar. Então ela vai ter que, além de toda a carga horária, se deslocar para o centro para estudar. E historicamente se construíram grandes escolas no centro e depois foi indo para a periferia. Agora já fica nesse momento de transição, as escolas estão em lugares errados, né? Não estão mais onde deveriam estar. Maior facilidade de encontrar emprego gera menor demanda por estudos e qualificação. É muito notado e é notório que no Brasil houve um certo momento aí nos últimos 10 anos, agora em 2016 estamos vivendo uma crise econômica, política e tudo mais, mas na década passada houve uma melhoria significativa, eu diria, sobre as questões econômicas e políticas aqui no Brasil, principalmente as econômicas, né? E o que ocorre é que as pessoas, por terem emprego, não precisariam mais se dirigir à escola. Então essa diminuição também gera a curva entre oferta de emprego e diminuição de matrículas na EJA é muito, enquanto um cresce, o outro diminui. Talvez agora, com esse momento de crise econômica, talvez isso se reverta, talvez eu esteja enganado, talvez se supere a crise rapidamente, ou demore um pouco mais, 2, 3 anos, mas depois retorne o crescimento no país e isso mude. Mas essa situação entre a melhoria do emprego e a diminuição na procura na EJA, ela que ocorre bastante, né? E o que ocorre aí é o seguinte, tem que se pensar no papel da escola. Será que a escola é apenas para preparar para o mundo do trabalho? Como é que a escola recebe o aluno e o convence que não é apenas uma questão de se preparar para o trabalho? Existem outras dimensões, existem outras ideias sobre a escola que as pessoas que frequentam deveriam entender ou compreender ou de repente descobrir isso. E o que é legal aí é que você que está aí interessado no assunto poderia divulgar mais isso, repensar mais isso. Como é que eu posso pensar a escola para além da preparação para o mundo do trabalho? Também com preparação para o mundo do trabalho, mas algo que seja além disso. Existe um fenômeno razoavelmente novo que seria a juvenilização da educação de jovens e adultos por questões bem pitorescas, eu diria, mas cada vez maior. Alunos indisciplinados acabam sendo expulsos, acabam sendo transferidos e isso faz com que eles reprovem ou eles não queiram mais estar naquela situação, são mandados para a noite. Defasagem de idade de ano, existe uma briga hoje muito grande por causa do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Escola Básica, de colocar o aluno na idade certa. Existem grandes projetos tentando acelerar os alunos, acelerar para que as pessoas tenham a idade mais ou menos adequada na série correta, para que não haja reprovação, para que não haja retenção e assim vai. E as pessoas que estão com a idade defasada são convidadas de alguma forma, de uma forma às vezes velada, às vezes mais contundente, para mudar de horário e ficarem à noite, né? Porque lá é mais acelerado, lá ele consegue se formar mais rápido e ter o seu diploma rapidamente. E isso também tem levado as pessoas a abandonarem o ensino regular e serem levados ao EJA, mas não tão grande assim. O que acontece quando se muda, se coloca adolescentes com pessoas com mais idade, existe um conflito aí de gerações. Eu percebi isso bastante nessa minha prática, que os alunos mais velhos reclamavam dos alunos mais novos, porque eles tinham aquela cabeça que estavam lá obrigados, estavam lá apenas para terminar, diferente do aluno mais velho que tem uma consciência maior. Normalmente ele tem uma consciência maior, percebe que ele está lá porque ele quer e ele precisa por vários motivos ele precisa. E isso gera uma certa
a diferença de perspectiva, né, geram os conflitos. Existem diversas outras razões para essa diminuição. Existem diversas questões sobre a EJA, por exemplo, a questão da aprendizagem, se de fato as pessoas realmente aprendem o que precisam, se aquilo que se propõe a ensinar na EJA é o suficiente, se deveria, por exemplo, mudar. Eu sou da ideia que não se deve diminuir o tempo, mas sim aumentar o tempo, talvez não nessa situação de pessoas com mais dificuldade, mas, por exemplo, no ensino superior. As pessoas no ensino superior, elas precisam de fato trabalhar de dia, ok, mas à noite que deveria se pensar numa proposta diferente de aprendizagem e de ensino, uma vez que nesse nível a exigência, a preocupação se torna um pouco maior, porque logo a pessoa estará no mercado de trabalho, estará ou já está no mercado de trabalho, mas precisa melhorar, precisa se desenvolver. E o tempo da noite é bem diferente do tempo do dia, da manhã e da tarde. É importante não só pensar nessas razões da evasão, mas no que leva a essas razões e como combatê-las, como melhorá-las, como diminuí-las e melhorar cada vez mais o ensino e a qualidade da aprendizagem das pessoas. É com isso que eu conto, é com isso que eu espero que divulgue, que se reflita mais sobre esse aspecto. Obrigado, até mais.